Olá, meu nome é Wilson Neviton e hoje eu quero tratar de um assunto com você a respeito de alguns problemas, a respeito de alguma circunstância que diariamente a gente passa nas nossas vidas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, não pulasse ele. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão parando a sua vida por conta de alguma circunstância que estão enfrentando, algumas dificuldades que entraram nas suas vidas. E muitas pessoas não sabem o caminho por onde sair dela, porque já fizeram de tudo, já buscaram em vários lugares, mas não conseguiram a solução para poder sair desse problema. E com isso, as pessoas estão ficando desanimadas, estão parando as suas vidas. Muitas estão entrando em depressão e pensando em tirar a sua própria vida, porque a vida perdeu o sentido. Você precisa entender que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus ele diz: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então situações como essa, elas vão se levantar sobre as nossas vidas. O que nós precisamos entender é que Deus em Cristo Jesus nos deu a palavra dele, para que através da palavra dele nós pudéssemos sair de qualquer problema e circunstância e não entrar em depressão. Você precisa entender que quando nós entramos nesse lugar, nós entramos porque nós estamos com falta de conhecimento. A palavra de Deus fala que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, muitas vezes as pessoas ouvem uma ministração através de rádio, através da internet ou até mesmo dentro da igreja, mas não leva isso para dentro do coração e não crê naquilo que a palavra de Deus está falando. E com isso há uma certa dificuldade de entendimento e discernimento, e quando o problema vem, a pessoa ela não consegue sair dele. Exemplo nós temos a respeito de alguns homens que quando Jesus morreu, eles andavam de caminho, a uma cidade. E no meio do caminho eles vinham comentando a respeito de todos os fatos que tinham ocorrido. E quando eles andavam, o próprio Jesus se aproximou deles e perguntou para eles do que eles estavam falando. E eles falaram com Jesus: porventura você é o único que estando em Israel, em Jerusalém, não sabe de todos os fatos ocorridos, de como pegaram e mataram Jesus Cristo, o nosso Senhor, e entregaram ele à morte, em morte de cruz? Então aqueles homens, eles estavam falando, aqueles homens eram discípulos de Jesus. Só que quando Jesus apareceu para eles, eles não o reconheceram, porque tamanha foi a circunstância que se levantaram contra eles quando pegaram Jesus e o crucificaram e o mataram. Então eles não conseguiam ver Jesus no lado dele. E é assim, quando você não põe a palavra de Deus no seu coração, Jesus ele pode estar do seu lado, mas você não vai enxergar ele, você vai estar sempre enxergando as circunstâncias. E esses homens que eram discípulos de Jesus, que estavam com Jesus quando ele foi pego, o tamanho pavor que se levantou contra a vida deles, a tamanha dificuldade e circunstância que eles sofreram, eles não conseguiam olhar para Cristo, eles não conseguiam ver Jesus. Até o ponto que Jesus fez menção de passar na frente dele e falar que ele iria embora. E eles falaram assim: não, Senhor, não vá, porque já é tarde, fique conosco. E aí Jesus foi para a casa deles ficar com eles. E no partir do pão, Jesus se revelou a ele, abriu os olhos no entendimento deles e eles puderam enxergar que era Jesus. E aí um falou com o outro: porventura o nosso coração não ardia quando ele nos expunha as escrituras pelo caminho? Então você começa a entender que se você não pegar a palavra de Deus e pôr ela em prática, a circunstância, os problemas, eles vão reinar na sua vida. Então você pega a palavra de Deus e confessa ela. Começa a praticar a palavra de Deus, que os problemas e as circunstâncias vão ter que ir embora. O problema de tudo é que quando os discípulos ainda estavam com Jesus, Jesus sempre falava com eles: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, que sofram, que morra e que ao terceiro dia ele ressuscitará. Se eles tivessem prestado atenção, guardado essa palavra que Jesus colocou no coração deles, sabe o que eles estariam fazendo? Estariam tristes pela morte de Jesus, mas ao mesmo tempo alegre. Falaram: olha, Simão, Pedro, olha, João, alegre-se, porque ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria e estaria conosco.
porque eles provaram de muitos milagres que Jesus operou. Transformou a água em vinho, ressuscitou o morto, abriu o olho ao cego, curou o coxo. Então muitos milagres eles viram. Só que quando o problema, a circunstância se levantou na vida deles e eles perseguiram e entregaram a Jesus para ser mortos, eles esmureceram da sua fé, ao ponto que quando eles caminhavam e falavam dos problemas e da circunstância, Jesus apareceu e eles não conseguiram enxergar Jesus. Então você vê que eles estavam falando do quê? Do problema e da circunstância. É o que muitas vezes você faz. Fala mais do problema e da circunstância, né, para que ele apareça, que cresça ainda mais quando você fala dos problemas e das circunstâncias e você não consegue enxergar as promessas de Deus sobre a sua vida. Assim foi com a vida desses dois discípulos que estavam com Jesus. Se eles estivessem falando da bênção que seria a ressurreição de Jesus Cristo depois da sua morte, que ele viria e encontraria com eles de novo, com certeza, assim que Jesus aparecesse, eles iriam enxergar Jesus e não iriam estar passando por essa luta, por esses problemas. Eles iriam estar em paz. É isso que você precisa, de estar em paz com Deus para resolver os seus problemas. Porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para você. Espero que ela possa te direcionar, espero que ela possa fazer com que você compreenda melhor o que você precisa fazer para alcançar a paz de Deus, para que todo sentimento de desânimo, tristeza, todo sentimento de depressão, ele vá embora em nome de Jesus. Fique em paz, um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?